Meditação Bíblica com Neuza Baldini. Eu quero aqui em poucos minutos ler alguns textos da Palavra de Deus para você. Vamos meditar um pouquinho a respeito do arrebatamento da igreja. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, quem que está dizendo aqui que vem sem demora? O Senhor Jesus. O que ele está mandando a gente guardar? A coroa da salvação. Ele está dizendo para guardarmos, para que ninguém nos tome. Então, nós só podemos guardar aquilo que nós temos. E se corremos o risco de alguém tomar, é porque já está em nosso poder aquilo que nos pertence. Então, a coroa da salvação, se você é uma pessoa que já aceitou Jesus como seu Salvador, já arrependeu dos seus pecados, você tem a sua coroa da salvação, a coroa da justiça, que nós vamos receber do Senhor Jesus Cristo. Mas se não guardarmos, poderemos perdê-la sim. Bem, mas como vai ser uma palavra rápida, eu quero que você preste atenção à mensagem que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz assim: No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. Vou ler de novo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Estes nós são aqueles que estiverem vivos quando ocorrer o arrebatamento da igreja. Então, por que eu disse aqui na leitura que os mortos ressuscitarão primeiro? Na verdade, no versículo 52 de 1 Coríntios 15, diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados ouvintes da Palavra de Deus, como eu quero deixar aqui uma palavra rápida, eu vou lançar essa publicação no canal do YouTube. Vou tentar fazer no máximo em 6 minutos. Então eu não posso fazer muitos comentários, mas guarde o que você ouviu. E quando houver o arrebatamento da igreja, os mortos que morreram em Cristo vão ouvir o toque da trombeta e vão ressurgir. Eles vão ressuscitar, na verdade. E nós encontraremos com eles nas nuvens, vamos encontrar com o Senhor. Mas os que morreram sem Cristo, sem salvação, não vão ouvir o toque da trombeta. E também os que estiverem no mundo, que não estiverem com as suas vidas no altar do Senhor, que não tiverem aceitado a Jesus como Salvador e não tiverem se arrependido dos seus pecados, também não vão ouvir o toque da trombeta. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42,
o Senhor Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 25:13 diz assim: pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33 diz assim: vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mas eu não posso deixar de ler Mateus capítulo 24, versículo 35, que o Senhor Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então eu quero deixar para você, finalizando estes minutos com Deus, esta meditação bíblica rápida, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 14, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, quero deixar esta palavra para a nossa meditação, que o arrebatamento da igreja vai ocorrer, a trombeta vai tocar, no momento, no abrir e fechar de olhos. Só vão ouvir o toque da trombeta os que estiverem vivos, salvos em Jesus Cristo, e os mortos lá no sepulcro, onde estiverem, independente de quantos anos já foram mortos, eles, os mortos, os que morreram em Cristo, ouvirão o toque da trombeta e eles vão ressuscitar. Depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com Jesus e com estes nossos irmãos que estavam mortos e ressuscitaram. Portanto, a palavra de Deus diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu quero deixar essa meditação para que você venha pensar, refletir. Se hoje tocar a trombeta, acontecer o arrebatamento da igreja, você está preparado para ouvir o toque da trombeta? Ou, se você morreu salvo, você vai ouvir o toque da trombeta. Eu vou repetir aqui 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E lembrando que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24, no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, amados, recebam esta palavra, e nós estamos vivendo no momento o princípio das dores. Esta peste que está no mundo, eu tenho certeza que já é o princípio das dores, já é um sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo, que poderá ocorrer a qualquer momento. Então estejamos preparados para que nós não venhamos a sermos pegos de surpresa
O Senhor Jesus disse no capítulo 13, versículo 33 do Evangelho de Marcos: vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Deus te abençoe, que você que está ouvindo esta palavra esteja preparado ou preparada para o arrebatamento da igreja, ou se o Senhor Jesus te chamar individualmente. Em nome de Jesus, reflita nesta palavra, pense que a palavra de Deus se cumprirá. Nós não podemos esperar o tempo passar para fazermos uma aliança com Deus. Hoje é o dia. Não deixe para amanhã, porque amanhã poderá ser tarde demais. Deus te abençoe e até a próxima meditação bíblica com Neuza Baldini.